Graça e paz, amados irmãos, retornamos mais uma vez nesse dia para darmos a nossa continuidade no primeiro livro de Reis, sexto livro histórico, e hoje nós vamos ler o capítulo 4, 5 e 6, amém? Os príncipes de Salomão e a grandeza do seu reino. Assim foi Salomão, rei sobre todo Israel, e estes eram os príncipes que tinha Azarias, filho de Zadok, sacerdote, Elioref e Aias, filho de Cisa, secretários, Josafá, filho de Ailude, chanceler, Benaia, filho de Joiada, era comandante do exército, Zadok e Abiatar eram os sacerdotes, e Azarias, filho de Natã, estava sobre os provedores. Zadub, filho de Natã, oficial mor, amigo do rei, Aizar, mordomo, Adonirão, filho de Abidá, sobre o tributo, e tinha Salomão 12 provedores sobre todo Israel, que vinham ao rei e à sua casa. Cada um tinha a prover um mês no ano. E esses são os seus nomes: Ben-Ur, nas montanhas de Efraim, Ben-Deker, em Macás, e em Saalabim, e em Bet-Semes, e em Elon, e em Bet-Anã. Ben-Ezed, em Arubote, também este tinha a Socó, e a toda a terra de Éfer. Ben-Abinadab, em todo o termo de Dor, tinha este a Tafate, filha de Salomão, por mulher. Baaná, filho de Ailude, tinha a Taanaque, e a Megido, e a toda a Bet-Seã, que está junto a Zaretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Seã até Abel-Meolá, até Dalém de Joquimiã. O filho de Geber, em Ramote, Gileade, tinha este as aldeias de Jair, filho de Manassés, as quais estão em Gileade. Também tinha o termo de Argobe, o qual está em Bazã, 60 grandes cidades com muros e ferrolhos de cobre. Ainadab, filho de Ido, em Manaim, Aiamás, em Naphtali, também este tomou a Bazemate, filha de Salomão, por mulher. Baanã, filha de Uzai, em Aser, e Bealote, em Bealote. Josafá, filho de Parua, em Zacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, e a terra de Sion, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã, e só uma guarnição havia naquela terra. Eram, pois, os de Judá e Israel, muitos como a areia que está ao pé do mar, e multidão, comendo e bebendo e alegrando-se. E dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus, e até o termo do Egito, os quais traziam presentes e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Era, pois, o provimento de Salomão cada dia 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha, 10 vacas gordas e 20 vacas de pasto, e 100 carneiros, afora os veados e as cabras monteses, e os corços e as aves cevadas, porque dominava sobre tudo quanto havia da banda de cá, do rio Eufrates, de Tifisa até Gásia, sobre todos os reis da banda de cá do rio. E tinha paz de todas as bandas em roda dele. Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Beceba, todos os dias de Salomão. Tinha também Salomão 40.000 estrebarias de cavalos para os seus carros e 12.000 cavaleiros. Proviam, pois, estes provedores, cada um no seu mês, ao rei Salomão, e a todos quantos se chegavam à mesa do rei Salomão, coisa nenhuma deixavam faltar. E traziam a cevada e a palha para os cavalos e para os jinetes, para o lugar onde estava cada um, segundo o seu cargo. A sabedoria de Salomão. E deu Deus a Salomão sabedoria, muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Esraíta, e do que Emã, e Calcol, e Darda, filhos de Maol, e correu o seu nome por todas as nações em redor.
e disse 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves e dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Salomão faz aliança com Irão, rei de Tiro, e enviou Irão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, porquanto Irão sempre tinha amado a Davi. Então Salomão enviou a Irão, dizendo: Bem sabes tu que Davi, meu pai, não pode edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa da guerra com que o cercaram, até que o Senhor os pôs debaixo das plantas dos pés. Porém agora o Senhor me deu, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados, adversário não há, nem algum mal encontro. E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: Teu filho, que porei em teu lugar no teu trono, esse edificará uma casa meu nome. Da ordem, pois, agora que do Líbano me cortem cedros, e os meus servos estarão com os teus servos, e eu te darei o salário dos teus servos, conforme tudo que disseres, porque bem sabes tu que entre nós ninguém há que saiba cortar a madeira como os sidônios. E aconteceu que, ouvindo Irão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: Bendito seja hoje o Senhor que deu a Davi um filho sábio sobre este tão grande povo. E enviou Irão a Salomão, dizendo: Ouvi o que me mandaste dizer, eu farei toda a tua vontade acerca dos cedros e acerca das faias. E os meus servos o levarão desde o Líbano até ao mar, e eu os farei conduzir em jangadas pelo mar até o lugar que me designares, e ali os desamarrareis, e tu os tomarás. Tu também farás a minha vontade, dando sustento à minha casa. Assim deu Irão a Salomão madeira de cedros e madeira de faias, conforme toda a sua vontade. E Salomão deu a Irão 20.000 coros de trigo para sustento da sua casa, e 20 coros de azeite batido, e estudava Salomão a Irão de ano em ano. Deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria, como ele tinha dito, e houve paz entre Irão e Salomão, e ambos fizeram aliança. Os preparativos para edificar o templo. E o rei Salomão fez subir leva de gente dentre todo Israel, e foi a leva de gente 30.000 homens, e os enviou ao Líbano, cada mês 10.000 por sua vez. Um mês estavam no Líbano, e 2 meses cada um em sua casa. E Adonirão estava sobre a leva de gente. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas, e 80.000 que cortavam nas montanhas. Afora o chefe dos oficiais de Salomão, os quais estavam sobre aquela obra, 3.300 que davam as ordens ao povo que fazia aquela obra, e mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras preciosas, pedras lavradas para fundarem a casa, e as lavravam os edificadores de Salomão, e os de Irão e os gebalitas, e preparavam a madeira e as pedras para edificar a casa. Capítulo 6, Salomão edifica o templo. E sucedeu que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês segundo, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. E a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 30 côvados de altura. E o pórtico diante do templo da casa era de 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e de 10 côvados de largura diante da casa. E fez a casa janelas de vista estreita, edificou ao redor da parede da casa câmaras, ao redor das paredes da casa, tanto do templo como do oráculo, e assim lhe fez câmaras colaterais em redor. A câmara de debaixo era de 5 côvados de largura, e a do meio de 6 côvados de largura, e a terceira de 7 côvados de largura, porque pela parte de fora da casa ao redor fizeram encostos para não travarem as paredes da casa. E edificava-se a casa com pedras
preparadas, como as traziam, se edificava de madeira, que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. A porta da câmara do meio estava do lado direito da casa, e por cacorais se subia a do meio, e a do meio a terceira. Assim, pois, edificou a casa e a aperfeiçoou, e cobriu a casa com pranchões e tabuados de cedro. Também edificou as câmaras a toda a casa, de 5 côvados de altura, e as travou com a casa com a madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, e fizeres os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles conforme confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. Também cobriu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o assoalho da casa até o teto, tudo cobriu com madeira por dentro, e cobriu o soalho da casa com tábuas de faia. Edificou mais 20 côvados de tábuas de cedro nos lados da casa, desde o soalho até as paredes, e por dentro lhes edificou para o oráculo, para o santo dos santos. Ora, pois, a casa de 40 côvados, a saber, o templo interior, e o cedro da casa por dentro era lavrado de botões e flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se via. E por dentro da casa interior, preparou o oráculo para pôr ali a arca do concerto do Senhor, e o oráculo interior era de 20 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 20 côvados de altura, e o cobriu de ouro puro, e também cobriu de cedro o altar. E cobriu Salomão a casa por dentro de ouro puro, e com candeias de ouro pôs um véu diante do oráculo, e o cobriu com ouro. Assim toda a casa cobriu de ouro, até acabar toda a casa. Também todo o altar que estava diante do oráculo cobriu de ouro. E no oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados, e uma asa de um querubim era de 5 côvados, e a outra asa do querubim de outros 5 côvados. 10 côvados havia desde a extremidade de uma das suas asas até a extremidade da outra das suas asas. Assim era também de 10 côvados o outro querubim. Ambos os querubins eram de uma mesma medida, de um mesmo talhe. A altura de um querubim de 10 côvados, e assim a do outro querubim. E pôs esses querubins no meio da casa de dentro, e os querubins estendiam as asas, de maneira que a asa de um tocava na parede, e a asa do outro querubim tocava na outra parede. E as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra. E cobriu de ouro os querubins e todas as paredes da casa ao redor. Lavrou de esculturas de entalhes de querubins e de palmas e de flores abertas por dentro e por fora. Também cobriu de ouro o soalho da casa por dentro e por fora. E a entrada do oráculo fez portas de madeira de oliveira. A verga com as ombreiras formavam a 5ª parte da parede. Também as 2 partes eram da madeira de oliveira, e lavrou nelas entalhes de querubins e de palmas e de flores abertos, os quais cobriu de ouro. Também estendeu ouro sobre os querubins e sobre as palmas. E assim fez a porta do templo, ombreiras de madeira de oliveira da 4ª parte da parede, e eram as 2 portas de madeira de faia, e as 2 folhas de uma porta eram dobradiças, assim como eram também dobradiças as 2 folhas entalhadas das outras portas. E as lavrou de querubins e de palmas e de flores abertas, e as cobriu de ouro acomodado ao lavor. Também edificou o pátio interior de 3 ordens de pedras lavradas e de 1 ordem de vigas de cedro. No ano 4 se pôs o fundamento da casa do Senhor, no mês de Zive, e no ano 10º, no mês de Bu, que é o mês 8º, se acabou esta casa, com todas as suas dependências e com tudo o que lhe convinha, e a edificou em 7 anos.
Glória a Deus, irmãos. Nós lemos o capítulo 4, 5 e 6, hoje 3 capítulos, né? De como o rei Salomão intentou edificar a casa ao Senhor, já que seu pai não podia realizar, porque era homem de guerra, né? Havia sangue em suas mãos, e Deus não lhe permitiu realizar isso. Diz que o seu filho Salomão, que estaria no lugar no seu trono, este lhe edificaria esta casa. E assim assentou Salomão a realizar no seu coração, e assim o fez, né? Com tudo aquilo que era de melhor, madeiras de cedro do Líbano, né? Tudo aquilo que era necessário, conforme Deus tinha colocado no coração. Assim foi edificada a casa do Senhor. Vai dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, porque nós hoje somos o templo, né, do Espírito Santo, aonde o Senhor quer habitar. É na minha e na tua vida, né? Deus quer fazer de você um lugar santo, um santuário, em que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo possa habitar na tua vida, amém? É por isso que nós somos pessoas separadas, santificadas, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e ai daquele que aviltar este templo, amém, irmão? Por isso conserve a tua casa espiritual, o teu templo, que é a tua vida, em santificação ao Senhor, para que o Senhor possa achar um lugar agradável para estar e habitar. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor, Deus querido, Deus amado, Deus que é longânimo, benigno, Deus de misericórdia, aonde as suas misericórdias, ó Pai querido, Deus amado, são as causas de nós não sermos consumidos, se tornam novas a cada manhã, Senhor. E é em nome de Jesus, mais uma vez, que nós nos achegamos diante do Senhor em espírito, em verdade, crendo, acreditando na tua onisciência, onipotência, onipresença, que tudo sabe, que tudo vê e que está em todos os lugares, Senhor, e detém todo o poder nas tuas mãos, meu Pai. Nós cremos em o nome do Senhor Jesus Cristo, na tua bênção, na tua vitória, que foi realizada em nossas vidas através do sacrifício expiatório do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário, Senhor, que nos livrou do pecado e da morte e se fez maldito por todos nós, Pai. Nos apropriamos desse sacrifício, tudo aquilo que foi conquistado é direito nosso, é nossa herança, e nós agora somos filhos de Deus, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Agora nós somos feitos herdeiros e co-herdeiros de Cristo e estamos assentados nas regiões celestiais por Cristo Jesus, Senhor. Então, tudo aquilo que o Senhor conquistou é nosso direito, é nossa herança, e nós declaramos como filhos de Deus, meu Pai, a tua bênção, a tua vitória, em nome de Jesus. Abençoado é e será o trabalho das nossas mãos, e tudo quanto fizermos, Senhor, prosperaremos, Pai. É em nome de Jesus que nós declaramos vida e vida com abundância, para a honra e glória do teu santo nome. É em nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos todas as coisas. Amém. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor continue firme, né, sobre a tua vida, operando a sua obra, a qual Ele começou desde o primeiro momento que você o aceitou como único Senhor e Salvador da tua vida, fez menção do nome do Senhor, né? Esta obra está sendo realizada, amém? E ela é uma obra contínua, né? Até que o Senhor volte, né? Deus está operando a sua obra em sua vida, para que o nome dele venha a ser glorificado e exaltado. Fique com Deus, eu sou o pastor Giovanni, e até amanhã, se o Senhor permitir, amém?